Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Dionísio. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Física. Nós vamos tratar hoje do conceito das escalas termométricas, né? Isso aí é um conteúdo que trabalha com temperaturas. São três as escalas mais conhecidas e mais estudadas, né? Que é a escala Celsius, como vocês podem ver aqui, que é a escala utilizada no Brasil, certo? Temos também a escala Fahrenheit, que é muito utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. E temos a escala Kelvin, que não é mais utilizada assim como escala oficial, mas que é base para conteúdos que vão vir depois, certo? Como a parte de dilatação, a parte de termodinâmica. Então também precisa saber. Cada temperatura tem duas particularidades iniciais. É o chamado ponto de gelo e o ponto de ebulição. Tem livros que traz ebulição, tem livros que traz vapor, é a mesma coisa, ok? Isso é o que significa? São valores referenciais para a temperatura quando a água congela, para a temperatura quando a água ferve, certo? Isso são dois pontos referenciais. Na escala Celsius, eu vou representar aqui o ponto de gelo por PG, certo? O ponto de gelo na escala Celsius é igual a 0 grau, certo? Enquanto o ponto de ebulição é igual a 100 graus, ok? Isso na escala Celsius. Já na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é na temperatura 32 graus. E o ponto de ebulição é na temperatura 212 graus, certo? Na escala Kelvin, o ponto de gelo é na temperatura 173 graus e o ponto de ebulição é na escala 273 graus. Notem uma coisa. Do ponto de gelo para o ponto de vapor na escala Celsius, a diferença é de 100 graus. Na escala Fahrenheit, a diferença já é 180. E na escala Kelvin, assim como a escala Celsius, também é de 100 graus, certo? Só uma correção aqui, pessoal. É o ponto de ebulição, o ponto de gelo na escala Kelvin é 273 e de ebulição 373, certo? Só para corrigir aí. Então vamos, o que vai ser feito agora? Agora a gente vai desenvolver uma equação que compare duas a duas escalas, certo? Para daí a gente chegar numa fórmula pronta, que é a fórmula que a gente vai usar para converter de uma para outra, ok? Então vou desenhar aqui um termômetrozinho. Eu vou primeiro aqui usar Celsius versus Fahrenheit. Ok? Eu vou desenhar aqui um termômetrozinho para a gente entender essa referência. Ó. Ponto de gelo 0, ponto de ebulição 100. Ok? Ponto
de gelo 32, ponto de ebulição 212, ok? Vamos pegar aí um valor qualquer no meio desses dois termômetros. Eu vou passar uma linha aqui. Supor que aqui seja um valor X grau, certo? Notem que o termômetro é o mesmo, só muda o valor de referência, certo? Então a gente vai agora criar uma equação que possa referendar essa relação. Ó, aqui no termômetro Celsius eu posso ter uma temperatura C, certo? E aqui no termômetro Fahrenheit eu posso ter a temperatura F, certo? Que a temperatura X é a temperatura equivalente nos dois termômetros, certo? Então aqui o que é que eu vou fazer? Ó, nos dois termômetros. Eu vou pegar a temperatura desconhecida e diminuir do ponto de gelo. Ó, C menos zero, certo? E do outro lado a mesma coisa, F menos 32, ok? Aí eu vou dividir, ó, aqui só para ilustrar. Aí agora eu vou pegar o ponto de gelo menos o ponto, aliás, o ponto de ebulição menos o ponto de gelo, 100 menos zero, certo? E aqui eu vou pegar 212 menos 32, ok? Continuando aqui, eu tenho C menos zero, qualquer coisa menos zero, ela mesma, né? C dividido 100 menos zero dá 100 igual F menos 32. Não tem como você subtrair, digamos assim, uma letra de um número, né? Então vamos repetir do jeito que está. F menos 32 dividido, diminuindo aqui 212 menos 32, 180. Para facilitar o nosso cálculo, para tornar o número mais tranquilo de trabalhar, a gente pode escolher um número aí entre que possa simplificar 100 e 180, o maior possível, né? Então vamos simplificar isso aqui por 20. Ó. Aí a gente já vai chegar na expressão final. C dividido 100 dividido para 20, 5, igual F menos 32 não mexe, dividido 180 para 20, 9. Aqui a gente chegou na fórmula padrão que a gente vai usar quando for para converter Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, certo? Esse C aqui vai ser a temperatura na escala Celsius e esse F vai ser a temperatura na escala Fahrenheit. Ok? A gente tem aí a primeira demonstração da expressão. Esse aqui, que está aqui no quadradinho, é a fórmula, né? Para ficar mais claro. Ok, pessoal? Então aqui eu vou resolver agora uns exemplos, certo? De como converte de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Ok? Próximo vídeo, vamos seguindo.